Lara, tudo bem? Oi, Tris. Que livro você escolheu? Eu escolhi o livro As Bruxas. E você já conhecia esse livro antes? Sim. Quando você leu ele? Eu lia quando eu era menor, era tipo um dos meus livros favoritos, assim. E quem te mostrou esse livro? Quem te apresentou esse livro? Foi a minha professora do primeiro ano, que era a Mônica. Você gostava dela? Gostava. E como você lembra de ter se sentido quando você leu esse livro? Eu lembro que eu ficava curiosa e eu ficava com um pouco de medo das bruxas, porque tem as bruxas e tal, e elas, tipo, tinha alguma coisa com ratos, eu acho que talvez elas transformavam as crianças em ratos. Eu ficava com um pouco de medo, mas eu gostava bastante. Era um medo bom. E por que você escolheu esse livro? Porque é um livro que eu tenho uma memória afetiva e eu acho também a capa dessa edição bonita. E que memória você tem especificamente desse livro que te lembra mais? Memória da Mônica, que era professora, lendo o livro. Para a criança, bruxa de verdade é de longe a criatura mais perigosa da face da Terra. E é 2 vezes mais perigosa porque não parece perigosa. Mesmo depois de conhecerem todos os segredos, vou falar deles daqui a pouco, vocês nunca saberão com certeza se estão diante de uma bruxa ou de uma senhora muito bondosa. Por que você escolheu esse trecho? Porque eu acho que é isso que eu achava interessante do livro, tipo, porque eles ficavam na dúvida se era uma bruxa e eles tinham que, sei lá, identificar, assim, mas eles nunca sabiam mesmo. Quer dizer, eles descobriam, mas, enfim, era um mistério. E você se sentia assim, nessa posição de ter que ler uma pessoa, descobrir se ela era algo que você imaginava ou não Sim, com certeza. durante a infância? Sim, também. Acho que dá pra relacionar com coisas da vida real, né? Que a gente vivia e vive sempre. Por exemplo, por quê? Eu não é uma coisa, tipo, da vida real, mas eu lembro que eu sonhava muito. Tipo, às vezes no meu sonho tinha uma pessoa. E era, tipo, uma pessoa que eu conhecia, uma pessoa legal. E aí depois no meu sonho, tipo, eu descobria que essa pessoa era do mal e, tipo, tava tendo um plano muito malvado contra mim. E daí eu ficava, tipo, confusa, mas eu achava que ela era legal, assim. Eu lembro bastante disso. Acho que são coisas da vida real também, né? Da gente tentar descobrir quem são as pessoas, como elas são. E quem te apresentou a literatura? Minha avó, Ela é viva? sim, ela é viva. Ela, E ela ama ler, tipo, na casa dela tem várias estantes com livros, assim, e o pai dela tinha uma biblioteca e tal, então ela, tipo, ama muito e ela sempre contava história, enfim, me dava uns livros pra ler. Eu gostava bastante. você tem alguma memória com ela e com a literatura envolvida? Tenho, tipo, sempre a gente no sofá, ela lendo livro pra mim. Ela também mostrando os livros, porque ela tem uns livros antigos e ela, tipo, explicando como eles foram encadernados e, tipo, alguns têm duração aqui do lado, que é quando, enfim, ela explicando as coisas. Obrigada. De nada. Oi, Isa, tudo bem? Oi, Cris, Que tudo livro bem? você escolheu? Eu escolhi Crônicas de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Você já tinha lido esse livro antes? Já, eu li bem no comecinho da pandemia, porque ele é o escritor favorito da minha mãe, e hoje ele é meu escritor favorito também. E você tem uma boa relação com sua mãe? Tenho uma excelente relação com minha mãe, gosto muito dela. Você acha que esse livro te faz lembrar ela, de certo modo? Então, eu não sei se exatamente lembrar ela, porque fala de um assassinato, então ainda bem que não me lembra ela. Mas meu avô sempre gostou muito de literatura, e aí minha mãe, desde pequena, também sempre gostou. E aí meio que ela me passou isso, então eu sempre gostei. E eu li, tipo, dos primeiros dias da pandemia, foi o primeiro livro que eu li na pandemia. E então, tipo, era esse momento, assim, de isolamento, eu devia ter uns 12 anos, mais ou menos. Não era o livro favorito dela, mas o autor. Ela, tipo, pediu pra eu ler, ver o que eu achava, e aí, a partir disso, eu fui lendo cada vez mais desse autor e
adoro até hoje. E como você se sentiu quando você leu esse livro pela primeira vez? Esse livro, quando eu li, é uma coisa bem bonita, assim, porque conta a história de um homem que ele é assassinado. Só que conta da manhã que ele, vai ser morto, e aí vai em diferentes tempos, e diferentes pessoas contando sobre ele e sobre a morte dele, e aí no final ele realmente morre. Só que, apesar do livro inteiro estar falando sobre a morte dele, quando ele morre parece que é um choque. Porque, a primeira frase do livro, inclusive, eu sempre, decorei. Posso dar uma palhinha? No dia em que o matariam, Santiago Nassar levantou às 5h30 da manhã para esperar o navio em que chegava o bispo. Então, a primeira frase do livro já fala que ele vai ser morto, mas, a última frase, que é quando ele realmente morre, parece que é, chocante, parece que você não esperava que ele realmente ia morrer. E você acha que esse livro moldou a sua visão, alterou a sua visão em relação à morte, a sua própria morte, o seu futuro? Então, eu não diria que alterou a maneira que eu vejo a morte, mas conhecer esse escritor e ter contato com esse livro mudou muito a questão que eu vejo no mundo em geral. Porque, normalmente, a gente tem acesso a livros, principalmente no infanto juvenil, que são livros estrangeiros. Então, por exemplo, eu lia mais, Harry Potter, eu lia mais, na verdade, Percy Jackson, que são livros dos Estados Unidos. Então, quando chega a literatura latino-americana na minha vida, eu acho que, isso mudou muito a maneira que eu me reconheço no espaço. Então, antes, se eu via... Acho que Amanda Ditt fala muito isso em Perigo de História Única, que quando você tem contato com livros estrangeiros, um livro que não retrata a realidade do lugar onde você vive, isso te afeta muito. Então, você pensar... Eu sonhava com neve. Até hoje eu nunca vi neve. Então, quando você tem acesso a uma linguagem que representa o lugar onde você vive, você começa a se reconhecer nesse espaço de uma maneira diferente. O Gabriel Garcia Marques, ele é colombiano, ele não é brasileiro, mas a maneira que ele fala, do calor dos trópicos e das palmeiras imperiais, eu consigo ver isso no contexto brasileiro. A maneira que ele fala de culturas iorubás, ou a maneira que ele vê as cidades coloniais, eu também consigo ver isso no contexto brasileiro. E a maneira linda que ele retrata isso, você consegue ver ao seu redor com mais beleza. Então, você começa a ter um apreço maior pelo lugar onde você vive, quando você tem contato com linguagens e pessoas que também viveram aqui. Oi, Sol. Oi, tudo bem, Cris? Que livro você escolheu? Eu escolhi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Você já conhecia esse livro antes? Já. Eu conhecia, mas eu li só esse ano. Entendi. E é sobre o quê? É sobre esse cara, o Rodrigo, que ele mora no centro do Rio de Janeiro, e ele encontra essa mulher, a Macabé, que é uma nordestina, e que ele tem muita vontade de contar a história da Macabea. Então, o livro inteiro é sobre o Rodrigo contando a história da Macabea, que é uma nordestina que trabalha de datilógrafa no centro do Rio de Janeiro. Ela quase não é alfabetizada. É, bem da hora. Entendi. E por que você escolheu esse livro? Foi um livro que eu li com a minha professora de português, a Roberta, e acho que foi um livro que me ajudou a ilustrar muitos conceitos sociais que eu não entendia ainda. Porque no livro, o Rodrigo, ele conta sobre a Macabea a partir de todas as diferenças que a Macabea tem, não das similaridades. Então não é que ele tá realmente representando a Macabea, né? Ele tá fazendo uma representação errônea. Ele tá criando uma outra Macabea, que não é a que ela realmente é, sabe? Ele trata ela tem um namorado, o Olímpico de Jesus, que é um filho da mãe, sabe? É muito complexo, é muito triste, é muito pesado, só que ao mesmo tempo não é, porque só é pesado a partir de um ponto de vista diferente do da Macabea, sabe? Entendi. Você acha que você relaciona alguma história pessoal à história desse livro? Acho que não necessariamente minha história pessoal eu relaciono, porque acho que eu relaciono o livro com a história pessoal de todo mundo que existe. Porque todo mundo se encaixa em pelo menos alguma caixa da sociedade.
E a partir da caixa da sociedade que você se encaixa, vai ter algumas coisas que você não vai ser capaz de fazer porque as outras pessoas não te veem como capaz. Então eu acho que a Hora da Estrela, ele comunica com todo mundo que vive nesse mundo, nessa sociedade que a gente vive hoje. E realmente fala sobre essa falta de representação que a gente tem sobre certas caixas da sociedade, assim. Então acho que dá pra relacionar esse livro, qualquer pessoa que lê consegue relacionar com pelo menos uma instância da vida delas. E você já se sentiu nessa posição de ser visto como incapaz de algo que você era capaz? E Com se sentir certeza. invalidado? Com certeza, acho que como uma pessoa trans é bem difícil navegar isso, tipo, certas normas assim, porque acho que, principalmente eu que me assumi depois, as pessoas têm que se acostumar muito mais, porque elas me conheciam por muito mais tempo antes de eu me assumir. E eu acho que quando você é trans e também você não é passável como uma pessoa trans, as pessoas, elas olham pra você, pelo menos, sei lá, os meninos, eles olham pra você como se você... Tudo bem, eles podem até ser legais que você não mostrar a transfobia deles, só que no fundo da mente deles dá pra ver que é sempre, bom, não é igual, não é a mesma coisa, sabe? Tanto que não é sempre que eu sou convidada pros rolês de meninos, porque é meio isso, sabe? Todo mundo passa por essas situações. Algumas pessoas passam por mais porque tem essa intersecção de subalternidades, assim. E você acha que essas visões preconceituosas, esses conceitos assim pré-definidos, né, afetam o jeito que você vive, o jeito que você age, como você pensa? Com toda certeza. E eu acho que, isso é pra todo mundo, todo mundo. Sabe, a gente não é original. A gente gosta de pensar que, pensei nisso pela primeira vez. Provavelmente não, sabe? Tem 8 bilhões de pessoas agora no mundo. Cada um tem a sua própria coisa, mas cada um também é baseado em cada outra pessoa que já passou. Então, cada outra pessoa que já morreu é referência pra todo mundo que vive agora e que tenta ser original, mas que tecnicamente nunca vai conseguir. Porque todo o nosso repertório vem de referências passadas. Então, tipo, quando você começa a idealizar só uma coisa e espalhar isso, como, por exemplo, essa questão de certas pessoas serem inferiores porque elas são diferentes, nunca vai ter ninguém que tá no mesmo patamar, sabe? Sempre vai ter alguém inferior, sempre vai ter alguém pra baixo nisso. Então é isso, tipo, tudo que a gente faz é moldado pelas opiniões das outras pessoas. Por exemplo, o fato de, sei lá, eu não ter mais interesse por matemática, provavelmente é muito conectado com o fato de que eu nunca fui encorajado, como uma menina cis, né, quando eu era mais novo, nunca fui encorajado a entrar em matemática, sabe? São essas pequenas coisas que, tipo, sabe? Por exemplo, sei lá, o que você quer fazer de faculdade, você já sabe? Psicologia. Então, é uma área muito dominada por mulheres. Não tem quase nenhum homem nas faculdades. Por que é isso? É porque a gente tem isso na nossa mente de que, sabe, homem não pode fazer psicologia ou não pode fazer, sei lá, letra, sabe? São essas coisas que diferem. E tudo que a gente pensa, tudo que a gente coloca pra fora do mundo, vai impactar alguma pessoa, sabe? Porque fica pra sempre. É tudo recontado. Entendi. Muito obrigada. Eu que agradeço. Oi, Ana. Tudo bem? Tudo. Que livro você escolheu? Eu escolhi o livro Coração de Tinta, da Cornélia Funk, não sei. Por que você escolheu esse livro? Então, esse livro eu li pela primeira vez quando eu tinha 11 anos, eu acho, 10, 11 anos. E foi o primeiro livro que eu li por livre e espontânea vontade. Então, tipo, que ninguém me obrigou. E também o primeiro livro que não era infantil que eu li, sabe? Quem te apresentou? Ninguém. Eu tava lá em casa, na casa dos meus avós, e aí eu vi esse livro na estante e falei, nossa, que capa bacana. Aí eu peguei, nunca tinha lido nada, eu era, tipo, bem bestinha, assim. E aí, foi assim que eu li esse primeiro livro, eu adorei. Entendi. E como é a sua relação com seus avós? Ai, é sensacional, amo eles de paixão, assim. E eles gostam de literatura? Não, eu acho que o único livro que eles leram foi a Bíblia. Entendi. Eles são muito religiosos. São, eles adoram Deus. Você tem alguma memória dos seus avós, dessas tardes que você passava na casa deles, tipo, que é mais especial, assim? Tenho. É bem específica. Quando eu era criança, eles assinaram a TV Pago, sabe? E aí eu fiquei doida por um desenho que só passava em um horário específico, que eu não lembro qual era o horário.
que era Miraculous. Eu fiquei doida por esse desenho, fiquei doida. Eu corria sempre pra ver esse desenho, e aí meu avô corria junto comigo. E por que essa memória é tão especial que você decidiu contar ela? Não sei. Eu acho que é porque os dois estavam lá presentes. E hoje em dia meu avô tá meio pancada da cabeça. Ele teve tipo de um. Não sei o que ele teve, tipo de um AVC assim. Ele ficou meio doidinho assim da cabeça, não fala nada com nada. Aí eu acho que eu gosto da memória porque ele tava bem lúcido naquela época. E por que você gosta desse livro? Assim, a primeira impressão que eu tive desse livro, o porquê de eu peguei ele, foi porque ele era vermelho. E eu gosto muito dessa cor. Mas só que depois, quando eu comecei a ler, eu reparei que eu adorei a protagonista, eu me identifiquei muito com ela. Ela, tipo assim, não exatamente, mas muito. Ela é uma menina, ela tem, tipo, uns 12 anos, que foi a idade que eu li, mais ou menos, eu tinha uns 11, eu acho. E aí, um dia do nada, tem um cara encarando ela da janela da casa dela, tá, tipo, de noite, tem um cara assim, ó, bizarríssimo encarando. E aí eu me encantei pela história, né? Porque aí começa um mistério, assim, o que tá acontecendo. E o pai dela tava envolvido em umas paradas, ela não sabia o que tava acontecendo, ninguém sabia o que tava acontecendo. E aí surgiu meu personagem favorito, que era o Dedo Empoeirado. Que nome péssimo, né? Mas era um cabra que tava vigiando ela assim da janela. E aí ela foi lá falar com ele, né? Qual foi? E ele tinha uma tita. Vocês sabem o que é uma tita? É um rato comprido, assim. Tipo um furão, só que não é um furão, é uma tita. E aí, adorei esse personagem. E no final, sabe qual era o plot? O pai dela, a realidade, tudo que ele lia em algum livro acontecia na vida real. Se ele lia em voz alta. E esse era o plot. E aí, acidentalmente, ele lê um vilão de um livro que matou a esposa dele, no caso, a mãe da Maggie. Se liga no plot. E aí, esse vilão tá indo atrás dos filhos dele. Entendeu? E eu amei assim de paixão esse livro. Aí era isso que eu queria lhe dizer. Entendi. Muito obrigada. Obrigada a você.